Olá, vamos a mais uma entrevista no JCTV Saúde. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Converso com o psiquiatra, o Dr. Gerardo Maria de Araújo Filho. Muito obrigada, Dr. Gerardo, por vir aqui conversar comigo sobre um assunto tão relevante. Imagina que eu agradeço o convite e a ideia é que a gente realmente consiga falar sobre os principais temas relacionados a esse tema tão importante, como você destacou agora na abertura, e que a gente realmente consiga, que o objetivo, dentro dessa grande rede de televisão, que a gente consiga realmente esclarecer alguns pontos, sobre esse tema que é revestido, na verdade, de tanta importância, Doutor Gerardo, setembro é amarelo, uma campanha para a prevenção do suicídio, mas se fala pouco ainda, Qual que é a importância de se divulgar, de se falar sobre esse tema? A importância é fundamental. A gente sabe que a cada ano 800 mil a 1 milhão de pessoas no mundo morrem por suicídio. E esses números, infelizmente, eles ainda estão subnotificados. E como você destacou muito bem, um dos principais fatores de risco para a ocorrência de uma tentativa ou até de um suicídio consumado é exatamente a presença de um transtorno mental. E dentre eles a gente destaca bastante a depressão, os quadros depressivos que devem ser. Inclusive, o tratamento da depressão, ele é algo que previne o suicídio. Então, mas todo mundo que é depressivo pode ser um potencial suicida ou não tem relação? As estatísticas demonstram que 10 a 20% das pessoas com depressão podem, eventualmente, ter ideias de suicídio. Uma fração desses é que vai realmente cometer, fazer uma tentativa, E uma subfração que a gente coloca assim, dentre todos os casos de depressão, 4% vão conseguir. Então, são mais ou menos esses números. Se a gente entender que a depressão ela acomete 17 a 22% da população, então nós estamos falando de números bastante expressivos, Sim, muito altos. Doutor, para quem está assistindo a gente, a pessoa que quer cometer um suicídio, ela dá alguma pista? Ela dá algum sinal para quem está do lado poder ter essa acolhida, ficar atento? Sem dúvida. É um dos mitos que existe, eu acredito que depois a gente vai falar sobre o segundo grande mito, mas esse é que cão que ladra não morde, As pessoas falam muito sobre isso, que é algo. Eu tinha um professor, na época eu era aluno da faculdade, ele era o meu professor de psiquiatria, e em função dele, inclusive, ele exerceu muita influência para hoje eu ser psiquiatra. Ele falava assim, isso aí deve ser verdade na psicologia canina, Cão que ladra não morde, porque na psicologia humana, as pessoas dão muitas pistas, Elas começam a falar que a vida não vale a pena, que seria melhor que ela desaparecesse, que Deus levasse, que um cometa caísse na cabeça delas, enfim, coisas desse tipo que dão a entender que a pessoa realmente ela não está sentindo um prazer, um objetivo, um sentido na vida dela. Então a gente sempre tem que estar atento para esse tipo de frases, esse tipo de comunicação, para que a gente possa ajudar. Muitas vezes as pessoas entram por um ouvido e saem por outro, e você às vezes perde a chance de ajudar uma pessoa que está sofrendo, está em sofrimento. É uma dica também para as pessoas prestarem atenção nas postagens das redes sociais, que ali pode ter um indício, dependendo do conteúdo que for postado, doutor? Sim, hoje assim, a gente comenta muito sobre a questão das redes sociais, que a rede social, na verdade, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para bem ou para mal. E uma das vantagens que eu acredito da rede social, além de facilitar a comunicação, é você poder saber o que se passa com o outro, A gente sabe que muitas vezes temos que ter bastante cuidado com a questão das fake news, Mas uma postagem que muitas vezes a gente lê, que a gente vê, realmente deve chamar a nossa atenção. Principalmente se for um parente, uma pessoa próxima em que a gente possa auxiliá-lo, O que leva as pessoas a terem comportamentos suicidas? Então, aí a gente tem alguns fatores de risco, que a gente tem que estar bastante atento. Então, a gente sempre fala, existem os fatores predisponentes,
e os fatores precipitantes. Então, quais são os fatores predisponentes? Por exemplo, homens com idade acima de 45 anos e agora abaixo de 19, porque infelizmente nos últimos 10 anos nós temos presenciado um aumento do comportamento suicida, né? Esse termo é o termo mais genérico que a gente utiliza, que ele engloba ideias de morte, ideação suicida, que depois a gente pode até definir melhor esses termos, né? Tentativa de suicídio, então a gente chama de comportamento suicida. Né? Então houve um aumento do comportamento suicida nessa faixa mais jovem também, de adolescentes e adultos super jovens. Assim. Então nós temos homens nessas duas faixas etárias, morar sozinho, né? Então um homem separado, solteiro ou viúvo, então a viuvez é um fator também de risco muito grande. Presença de transtornos mentais, principalmente a depressão pela sua prevalência. Né? Nós temos a presença de uso de substâncias psicoativas, né? Álcool e substâncias psicoativas. Nós temos tentativas anteriores de suicídio, também um fator muito predisponente. História familiar também de tentativas de suicídio. Enfim, acesso, né? Então nós temos aquelas populações que têm mais acesso a meios letais, né? Então estamos falando de quem? Profissionais da saúde, que é um grupo que tem acesso às medicações. Militares, que também têm acesso à questão de porte de arma. Então essa facilidade de meios letais, ela também é um fator predisponente. Só que às vezes a pessoa pode ter esses fatores e o que vai fazer com que naquele dia, naquela hora especificamente, ela vá fazer. Aí é o que a gente chama de fatores precipitantes. Que são o quê? Términos de relacionamento, o paciente, a pessoa no caso, né? Ela ser demitida inesperadamente. Alguns acontecimentos da vida que a pessoa não consegue superar. Exatamente. Temos o luto, morte de familiares, nós não podemos esquecer que nós acabamos de passar por um período muito difícil. Você falou sobre o isolamento, morar sozinho. Então a gente passou por uma pandemia. Então agravou mais ainda quem tem esses pensamentos. Agravou, né? Porque aí o meio social, você cortou praticamente, né? A possibilidade de socialização física, porque houve a possibilidade de socialização, mas virtual. Né? Você cortou a rotina das pessoas, muitas pessoas ficaram com a rotina completamente alterada. E principalmente nós também temos que lembrar que infelizmente mais de 700 mil famílias tiveram uma perda. Sim. E aí a gente fala de perda de familiares. E foi muito triste a gente ver, como nós que trabalhamos nós trabalhamos lá na Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, que tem uma ligação com o hospital de base. O paciente que internava por Covid, ele internava e muitas vezes 30 dias depois ele saía num caixão lacrado. Então, todo aquele ritual de velório, de despedida, não pôde ter acontecido. E é tão importante, né? Você poder se despedir. Você citou também um dado que me assustou. Os jovens, esse aumento de jovens. Você acha que pode ter relação essa vida perfeita que as redes sociais vendem, um corpo perfeito, uma vida maravilhosa e a cobrança, o bullying, pode ter relação? Sim, com certeza tem, porque primeiro tem essa questão da rede social, né, que vende, a gente pegar a rede social, a pessoa coloca ali os melhores momentos da vida dela. É uma vida editada, né? Exato, uma vida editada. E a vida real, ela não é editada. Vão acontecendo fatos positivos e negativos o tempo inteiro. Então, sem dúvida que esse fenômeno das redes sociais, ele pode ser um fator, digamos assim, precipitante, né? Muitas vezes o adolescente e o adulto super jovem, eles ainda não têm essa, digamos assim, todo esse traquejo da vida, que a vida dá, né? Então você vai passando por um problema, eu tenho certeza que você teve... maturidade. Exatamente, você teve, e eu também, nós tivemos que passar por uma série de desafios para chegar onde a gente chegou, né? E esse jovem, esse adolescente, ele ainda não tem essa noção, né? Então isso fragiliza e predispõe, dentre outras coisas, ao aparecimento de uma tentativa de suicídio, né? Então, isso é verdade sim, nós temos que ficar atentos. Isso. As redes sociais. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em todo o mundo. O Setembro Amarelo
vem com o objetivo de prevenir e conscientizar a sociedade por meio do diálogo. Aproveita para compartilhar este vídeo e ajudar alguém que tanto precisa. Doutora, a gente falou de pessoas que têm ideias suicidas, mas e quem tentou se suicidar e não conseguiu? Como tratar essa pessoa daqui em diante para que ela não tenha novamente essas ideias e consiga, infelizmente, cometer o suicídio? Então, isso, são muito importantes, né? Porque a gente sabe que para cada suicídio consumado, eu passei um número de 800 mil a 1 milhão de pessoas que no mundo inteiro, cada ano, perdem a vida por suicídio. E o número fica mais assustador quando eu falar que para cada suicídio consumado, nós temos, em média, 10 tentativas. Então, quer dizer, estamos falando de 8 a 10 milhões de pessoas que tentaram o suicídio em um ano no mundo inteiro. Então, são muitas pessoas, né? É um contingente muito grande e que nós precisamos ter uma atenção diferenciada para essas pessoas. A primeira coisa a se fazer é avaliar porque muitas vezes a pessoa acorda, vamos dizer assim, que ela tenha tentado por ingestão de medicamentos, ou até por outras formas e que ela precisou ficar em coma e depois ela acorda, né? E ela vê que ela não conseguiu, então uma frase muito triste que a gente ouve é: puxa vida, nem para me matar eu consigo, né? Muitas vezes a gente ouve essa frase. Então é necessário que a gente possa acolher, né? Primeira coisa, o profissional que lida, o profissional de saúde como um todo, né? Não só os profissionais da saúde mental, mas o profissional de saúde, especialmente os da saúde mental, mas todo profissional de saúde, ele precisa ter uma atitude acolhedora, de não julgar. A primeira coisa é não julgar. E o julgamento ele acontece até, né, a gente tem nós temos vários livros que falam, né, a linguagem ela não sai pela boca, mas ela sai pelas atitudes, né, o corpo fala. Então a gente realmente nós precisamos ter uma atitude, mais acolhimento e menos julgamento. Então só isso aí já ajudaria muito. Segundo, a gente precisa avaliar o quão essa pessoa, após ter, digamos assim, escapado dessa tentativa, o quanto ela ainda deseja, né, digamos assim, seguir com essa ideia. E muitas vezes essa pessoa precisa, inclusive, de alguns dias de internação, né? Quando a gente consegue liberar o paciente para casa, por exemplo, é necessário um acompanhamento o mais rápido possível, que ele possa ter acesso ao sistema de saúde mental, né? Então, na prefeitura aqui de Rio Preto, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, que tem horários específicos, né, para acolhimento desses pacientes. Então precisa de tratamento e acolhido, um olhar de amor, né, doutor? A gente está terminando, mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, que esteja ali sofrendo, esteja tendo pensamentos em acabar com a própria vida, ou quem já tentou, mas graças a Deus não conseguiu. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? A mensagem que a gente sempre deixa é exatamente uma mensagem de esperança. Uma mensagem de, até aproveitando a questão do Setembro Amarelo, é um mês especificamente dedicado para que a gente possa debater e conversar sobre isso. A melhor forma de falar sobre isso, né, a melhor forma de combater o preconceito é com informações, né? Então eu agradeço, inclusive, esse convite, né? Porque a gente precisa divulgar, né? Precisamos divulgar toda essa problemática e precisamos passar exatamente uma mensagem de esperança para essas pessoas, né? Que isso tem tratamento, né? Como eu falei, o maior fator de risco, se a gente tivesse que ter tivermos uma cartada só, uma ficha só para apostar, nós precisaríamos apostar no tratamento da depressão, e que a gente sabe que tem tratamento, a pessoa pode atingir um grau de recuperação, de remissão dos sintomas. Então é necessário para aquelas pessoas que estão em sofrimento mental nesse momento que elas procurem ajuda, auxílio, acolhimento, né? Nós temos no sistema público, os centros de atenção psicossocial. Na verdade, até as unidades básicas de saúde já estão se preparando para acolher essas pessoas, né? Temos também oportunidade no sistema privado, né? Então é necessário, o mais importante é procurar ajuda o mais breve possível. Para quê? Para que esse seu sofrimento possa, o mais brevemente possível, ser tratado, acolhido e a gente atingir uma qualidade de vida que é o que a gente
objetiva nessa vida. Muito obrigada, viu, doutor, por cada palavra, por cada gota de esperança que você deixou aqui para quem vai assistir a gente. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição para eventuais novas oportunidades. Agradeço, vamos chamá-los. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida atua há mais de 50 anos na prevenção de suicídios, oferecendo aconselhamento de maneira gratuita. Então, gente, fé e esperança. Aproveita para compartilhar essa entrevista tão importante e clicar no gostei. A gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau!